Bom dia, queridos. Nós estamos aqui para mais um dia de estudo da Palavra de Deus, de estudo das nossas lições da EBD. E nesta manhã nós vamos estar refletindo sobre o quinto mandamento. Mas antes de nós começarmos, de fato, o nosso estudo, eu gostaria de estar orando com você que está em casa, com você que está aqui nos acompanhando. E o texto que nós gostaríamos de ler para podermos orar e falarmos com o Pai se encontra em Malaquias 4, o versículo 6. É um texto muito oportuno e diz muito, tem muito a ver com a lição que nós vamos estudar nesta manhã. O texto vai nos dizer o seguinte, Malaquias 4, o versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O último texto, o último versículo do Antigo Testamento, ele vai falar sobre família. Ele vai falar sobre pai, ele vai falar sobre mãe, e ele vai dizer que ele converterá o coração de pais, dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mesmo que não haja um relacionamento, mesmo que não haja um entrosamento, um respeito, até mesmo uma honra, como que nós vamos estudar nessa manhã. Jesus Cristo é capaz de trazer restauração em qualquer tipo de relacionamento. Nós podemos dizer que Jesus é especialista em restaurar relacionamentos. Nosso com Deus e também nosso com os nossos próximos, com o nosso próximo, né? Com as pessoas que estão adiante de nós. A exemplo do que o texto nos diz, nossos pais, né? Dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. E nós vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos deu. Ó Pai, pela graça e misericórdia que o Senhor nos permitiu acordar e entender e desfrutar do teu amor e do teu cuidado conosco. Muito obrigado, Deus, por este dia. Dia tão especial que nós comemoramos o Dia das Mães. Ó Pai, muito obrigado a Deus porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos tem nos sustentado, nos guardado, mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor é conosco e tem nos sustentado. Ó Pai, nesta manhã, quando nós vamos estudar, ó Deus, o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, num dia tão apropriado, ó Deus, que é o Dia das Mães, que possamos, ó Deus, compreender e entender, ó Deus, esse princípio de honra, de respeito, de valorizar, de estar juntos quando precisa, de fato. Deus, se falta algo em nós quanto à questão de honrar nossos pais, nossas mães, ó Deus, ó Pai, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos auxilie, que o Senhor nos faça honrá-los, né? O Senhor é aquele que tem todo o poder de reconciliar e restaurar relacionamentos. Então, ó Deus, que o Senhor faça. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos, ó Deus, porque num tempo tão difícil nós podemos comemorar com os nossos familiares. Ó Deus, e aqueles que ainda não podem comemorar, talvez pela primeira vez, esse domingo com suas mamães, ó Deus. Nós te clamamos pelo teu consolo e o teu conforto, pelo cuidado em cada um dos teus filhos, ó Deus. Sabemos que muitos choram a perda, ó Deus, dos seus familiares, e por isso, nessa manhã, nós também clamamos por consolo. Nós clamamos por conforto, que teus filhos desfrutem, ó Deus, do afago e do cuidado do Senhor, do teu Santo Espírito nas suas vidas. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, lança a luz sobre nós, para que possamos entender e compreender e pôr em prática aquilo que vamos estudar nessa manhã. No nome santo de Jesus, que nós te agradecemos. Amém e amém. Nós vamos estar louvando a Deus agora com a irmã
Gabriele. Te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. O que queres da minha casa? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Pra que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Toque em minha vida, toque em minha casa, toque em tua igreja, com a tua brasa. Toque em minha vida, toque em minha casa, toca em teus filhos, Senhor, com a tua brasa. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus. Amém. Amém. Nossa lição de hoje vai com o texto base de Êxodo 20, 12, e o tema Código de Honra, o quinto mandamento. O texto
Êxodo 20, 12, vai dizer: honra teu pai e tua mãe. É uma passagem, né, um texto correlato durante todo o Pentateuco, né, porque faz parte dos 10 mandamentos do decálogo ali de Moisés. Jesus vai repetir esse texto e mencionar esse texto várias vezes em Mateus, nos registros de Mateus, de Marcos, né, de Lucas. O texto é recorrente, né? Jesus cita, Jesus menciona. De fato, é algo para nós pensarmos e praticarmos. Honra teu pai e tua mãe. A continuidade do texto diz para que te prolongue os teus dias na terra. O comentarista, né, a lição nossa hoje, número 6, ele vai começar contando uma história de um filho muito atarefado que, sem tempo, né, não tinha como dedicar tempo e atenção para os seus pais, e ele coloca os seus pais numa casa de repouso, e o seu pai morre, em decorrência da idade, enfim. Posteriormente, sua mãe adoece, e ele vai lá falar com a mãe, e a mãe faz alguns pedidos para ele. O que a mãe pedia era coisas simples, que representavam o bem-estar naquele local, ou naquela casa de repouso. E o filho indaga a mãe por que ela pediu isso. E a mãe responde para o filho: para quando você ficar velho, você não passar pelo que eu passei. Isso é uma ilustração que o autor traz, uma história, muitos conhecem. Enfim, existem pessoas, de fato, que não têm condições estruturais, familiares, de tomar conta, de se cuidar de um idoso. Isso é real, nós entendemos. E colocam esses idosos num asilo, numa casa de repouso, enfim, seja no que for. Alguns têm condições, se desdobram, se organizam financeiramente, socialmente, familiarmente e cuidam desses idosos dentro das suas casas. Nenhuma das duas situações ou realidades retratam honrar ou desonrar pai e mãe. Que pode haver uma família que tem um idoso dentro da sua casa, dentro do núcleo familiar, e esse idoso não é honrado. Esse pai e essa mãe não é honrada. E pode ter um pai e uma mãe num asilo ou numa casa de repouso, que muitos possam pensar que aquele filho não honra pai e mãe, e, de fato, aquele filho está honrando pai e mãe, dando um lugar digno. Não é o estar lá simplesmente. Tem várias questões. É o estar lá, mas é o cuidado, a assistência que você presta. Será que você colocou lá, você não pode pegar um final de semana, ou ir lá passar um dia, abençoar não só o seu idoso, ou os seus pais, ou outras pessoas também que estão lá? Então, estar em casa ou estar numa casa de repouso não é sinônimo de honrar. O honrar vai além, vai no cuidado, né? Vai na atenção, vai na dedicação, vai no relacionamento, como o texto que nós lemos no início, vai no relacionamento que você tem com o seu pai ou com sua mãe, com o idoso que você tem dentro de casa, com seu avô, enfim, vai no relacionamento. Essa é a questão. Mas vamos prosseguir na mensagem. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, 1 a 10, e nós chegamos no 6. O comentarista vai nos dizer o seguinte: os 10 mandamentos dividem-se em 2 grupos, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo apontam uma boa relação com Deus, onde os 3 primeiros mandamentos são exigências do Senhor para o nosso próprio bem e, consequentemente, para a nossa felicidade. O 4º mandamento é uma cerimônia, um código moral, né? Se alguém tratar direito, certamente, se alguém trabalhar direito, certamente haverá fadiga, né?
Ou seja, trabalhe, mas folgue. A cerimônia do sabate, né? Cesse de trabalhar. Guardar o sábado, né? No caso, nós já estudamos isso. Nesse dia do seu descanso e também o dia de se consagrar, de se adorar a Deus, né? É o dia do descanso, o dia que você para, o dia sabático, do sabate, mas também é um dia do cuidado, o dia que você separa para o seu cuidado, para o seu descanso, mas o dia que você também separa para adorar a Deus. Esse dia pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No caso deles era o 7º dia, o sábado. Na nossa realidade hoje, cristã contemporânea, é o domingo, né? Muitas pessoas não trabalham domingo, as igrejas têm cultos, a maioria das religiões, as igrejas evangélicas, cristãs, elas têm, de fato, os seus cultos públicos aos domingos, então se entende, nós estamos aqui num domingo, que o dia de descanso, o dia do sabático, é o domingo. É uma questão. O 4º mandamento. A partir do 5º mandamento, temos um outro grupo de mandamentos extremamente morais. O primeiro grupo de 4 mandamentos nos instrui como adorar e nos relacionarmos com Deus, com o Criador. Já o segundo grupo, formado por outros 6 mandamentos, nos ensina como interagir, respeitar e se relacionar com o nosso próximo. Os 4 primeiros dizem respeito a nós com Deus. O 5º em diante diz respeito de nós com o nosso próximo e com nós mesmos, né? Na transição dos grupos de mandamentos está o 5º mandamento, que nos fala a respeito aos pais, principalmente de honrá-los, e é o que nós vamos estudar hoje, né? Honrar pai e mãe em famílias tradicionais e bem ajustadas, não há nenhum problema, né? No lar em que tudo é perfeito, dentro de uma normalidade, em um lar cristão, por exemplo, é fácil se honrar pai e mãe. Provavelmente eles tiveram uma vida tranquila, criaram seus filhos bem, têm um bom relacionamento com seus filhos, ou deveriam ter. Né? Eles deram boas instruções, boa educação, bons princípios, a palavra de Deus. Então, é fácil. Aqueles filhos chegam à maturidade, chegam à idade adulta, seus 40, 50 anos, os seus pais já um pouco mais idosos. Nessa realidade é fácil, é prático, né? Eles já têm isso na sua cabeça, né, na sua mente, que eles têm que cuidar de seus pais, e eles já vão se organizando, e a demanda, e como eu disse, seja em casa, no lar, seja num abrigo, mas eles honram. É fácil, né? Vamos pensar que seja fácil nessa realidade perfeita. E o outro lado da moeda? Quando as famílias os pais são desajustados, quando os pais não fizeram muito por onde os seus filhos, agora, já eles idosos, os honrarem. Pensem os irmãos comigo. Como que acontece? Né? Um pai que nunca cuidou dos seus filhos, ou nunca entregou valores a esses filhos, né? Os pais que nunca cuidaram de fato, tiveram uma vida desordenada, desajustada. Chega no final da vida, esses pais precisam de cuidados. Esses pais precisam mais do que nunca de relacionamentos e precisam de honra, no sentido de valorização. Talvez não, porque Deus é tremendo e Ele pode todas as coisas, e Ele pode mover e converter, como o texto que nós falamos, os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas, na grande maioria, pode passar um fiozinho pela mente assim, ó. Ele nunca fez por onde. Então,
talvez o gosto do honrar pai e mãe, quando esse pai e essa mãe não colaborou, seja mais amargo. Mas quando o texto bíblico diz que honrar pai e mãe, ele não disse que era para honrar pai e mãe só que tenha honrado os seus filhos. Não. Ele não pôs uma cláusula de barreira ou uma observação. Ele disse honrar pai e mãe, independente de quem tenha sido seu pai, independente de quem tenha sido sua mãe. Independente da criação ou das circunstâncias que nós fomos criados. Nós temos que honrar pai e mãe. Ninguém vai fazer além das suas forças, mas dentro da sua capacidade, dentro das suas condições, nós devemos fazer de fato o que precisa ser feito, o que nós podemos fazer. Não com mágoas ou sentimentos ruins que talvez tenhamos acumulado ao decorrer da vida. Simplesmente fazemos, porque é um mandamento. Honrar pai e mãe também não é concordar e aceitar tudo que pai e mãe diz. Né? Honrar pai e mãe é respeitar e honrar. Quando precisa de acolhimento, quando precisar de atenção, você está ali. Honrar é ouvir, é respeitar. Não é verdade? Inegavelmente, há uma verdade no 5º mandamento. Independente das circunstâncias, pai e mãe merecem nossa honra, como nós já dissemos. Existem 3 princípios que devem ser cuidadosamente analisados. Nós vamos analisar, cada um desses princípios que o autor nos propõe. O primeiro princípio é código de honra. O primeiro princípio do código de honra é a promessa. A primeira possibilidade é um sentido literal e histórico. Na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha uma sentença, a pena de morte. Isso está registrado lá em Êxodo 21:17, Levítico 29, Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Diante disso, o texto tem correlação, claro, né? Se você não honrar pai e mãe, não tem vida longa, vai morrer cedo. Se fez por onde, se roubou, se matou, se desagradou, se não cumpriu as tradições, se não agradou, tinha um código. Se não honrasse, se fosse considerado uma pessoa desonrosa, era fatal. Então, logo, quem honrasse pai e mãe, logicamente, teria longevidade, viveria, estaria vivendo. Não é verdade? É a primeira realidade histórica. Em um sentido mais amplo, quem obedece está livre da morte, mas quem comete desonra aos pais pagaria com a própria vida, né? Isso aí é uma questão muito histórica. De fato, hoje, se nós formos ver, se o pai emprega princípios, educação aos filhos, diz, meu filho, não faça isso, meu filho, não faça aquilo, meu filho, isso é errado, né? Meu filho, entorpecentes fazem mal, meu filho, traficar é errado, você pode morrer. Né? O caminho do pecado nos leva à morte física também. E o filho não honra ou não guarda esses mandamentos que o pai e a mãe falam para eles, e por vezes são rebeldes e fazem tudo quanto vem na cabeça, ou influenciado por amigos, ou a sociedade, enfim, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ter uma vida curta. É uma coisa muito prática. Os 10 mandamentos, o decálogo, nós estamos estudando, vamos continuar estudando, são situações práticas. Né? Deus manda, primeiramente, 10 mandamentos para conter aquele povo, uma multidão de quase 2,5 milhões de pessoas no meio do deserto, sem lei, sem ordem. São coisas práticas que estão aí até hoje. A segunda possibilidade dessa promessa é espiritual. Isto implica em dizer que aqueles que obedecem ao 5º mandamento viverá mais tempo na terra. Deus observa a obediência e prolonga a vida do filho obediente.
Vamos pensar um pai e uma mãe cristã que tem um filho e cria esse filho nos caminhos do Senhor, dedica esse filho e cuida e ensina por onde andar, o que fazer, e esse filho, ele entende, ouve, aprende, absorve e pratica esses conceitos, esses preceitos de honrar a Deus. Certamente ele terá um relacionamento com Deus e terá uma espiritualidade saudável. Então, são coisas lógicas. E por aí vai. A terceira possibilidade é física. Uma vida longa de qualidade. Deus sabe quem obedece mesmo com pais iníquos e prolonga a vida com saúde. O maior exemplo da Bíblia em obediência está em Cristo. Veja se a promessa da obediência aos pais não se cumpre em sua experiência na obra de Cristo. Afinal, Jesus obedeceu ao Pai, não só foi crucificado, obedeceu ao Pai incondicionalmente, honrou ao Deus, honrou o plano e tudo aquilo que Deus tinha para ele, e ele morreu, sofreu a morte no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, sacrificial, para pagar os nossos pecados, mas ele ressuscitou e vive eternamente. O texto de Efésios diz que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, se humilhou, né, e fez aquilo que deveria fazer. Jesus é o maior exemplo de honrar ao Pai, ao nosso Pai espiritual, e na questão de honrar aos pais, de seguir aquilo que foi ensinado, em seguir aquilo que se aprendeu, que foi passado. O segundo princípio é ter uma geração vitoriosa. Nós não podemos julgar, do ponto de vista espiritual, a perfeição dos pais, uma vez que Romanos 3:23 diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz isso, não há um homem bom, no sentido espiritual, né, que agrada a Deus. Então, todos os pais, de fato, têm defeitos. Nós somos humanos, temos defeitos, erros, e erramos todos os dias. E quando o escritor sagrado ele diz que a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã, é porque todo dia nós precisamos de uma misericórdia nova. Não é a mesma de ontem, ou de 2 semanas atrás, ou de 10 anos atrás, não. É uma misericórdia nova. Deus está disposto, a cada manhã, amanheceu hoje, às 5:30, o alvorecer, né, do sol, desponta a misericórdia de Deus. Ou melhor, eu vou dizer além, 23:59, milésimo de 59. Zerou o relógio, 0,00001 e milésimo de segundo de 1, a misericórdia de Deus é nova de novo. Então, Deus é perfeito e tremendo. Mas o segundo princípio é ter uma geração vitoriosa. O quinto mandamento não é uma ordem que pressupõe que nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos e que, por isso, devemos sempre honrá-los. Nossos pais não são merecedores da honra, pela qual só devemos dar apenas essa honra a Deus. Só o Senhor é digno de honra. O código de honra aos pais envolve o amor, aquilo que eu falei no início. O imperativo do quinto mandamento consiste em orientar a amar nossos pais. Pois mesmo que estes não mereçam, o amor deve ultrapassar os méritos. Nós vivemos numa realidade muito meritocrática, em todos os aspectos da nossa sociedade.
ou é o fazer por merecer? E nós somos criados, eu fui criado, e acredito que os irmãos, e quem tem mais experiência um pouquinho, quem tem menos do que eu, foi criado, de fato, numa sociedade meritocrática. Isso aí é uma característica muito forte no Brasil. Se o filho passou de ano, ganhou bicicleta. Foi-se o tempo que filho passava de ano e ganhava uma bicicleta, né? Hoje o filho passa de ano, que iPhone, quanto que tem? 7, 8, 9, 11, 12. Hoje o filho passa de ano que é, sei lá, e por aí vai. Quer um computador, sei lá, uma viagem para os Estados Unidos, Europa, e sonha alto, o negócio sonha alto. Tem gente rindo aqui, mas é verdade, tá? O pessoal sonha alto. Foi esse o tempo que queria... No meu tempo tinha Mega Drive, alguém lembra disso? eu um dia já quis um Mega Drive e tive um Mega Drive. Mas, enfim, é a questão da meritocracia. Fazer por merecer. Estudou, passou de ano, ganha. Não estudou, repetiu, ficou de recuperação, de dependência, não ganha. E isso vai se estendendo em todos os aspectos da vida. Você faz por merecer no serviço, é promovido. Se você não faltar, ganha uma cesta básica ou um auxílio alimentação melhor. E é a sociedade. Isso é capitalismo, enfim. Mas só que muitas vezes nós levamos isso para dentro de casa. Ou melhor, nós levamos isso para dentro do coração. E pensem os irmãos comigo. Deus dá o que nós merecemos? Nem de longe, né? Nem de longe Deus dá o que nós merecemos. Então, pode haver alguns filhos que pensem que só vão dar aos pais aquilo que eles merecem, dentro do conceito que eles têm de certo e de errado, e do que devem ou que não devem ser feito. Meu pai foi isso, foi aquilo, não merece ser cuidado, agora vai ficar lá. Queridos, não é assim. O amor de Deus nos constrange ao ponto de nós entendermos justamente isso. Que Jesus Cristo, em seu amor, o Espírito Santo, na ministração aos nossos corações, na conversão de fato aos nossos corações, Ele diz que Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aquele filho não é mais meritocrático. Ele não pensa assim, eu vou honrar meu pai, eu vou dar a honrar no sentido que nós estamos empregando, né, de amor, de cuidado, de atenção. Eu não vou amá-lo porque ele não me amou. Não, queridos, nós não devemos ser tão medíocres como se pensa. Nós devemos ir além e amá-los. A exemplo de Deus, mesmo quando eles não são tão merecedores aos nossos olhos, devemos amá-los. A honra é devida porque os pais são indispensáveis. Os filhos são o prolongamento da vida dos pais. Os pais cuidam dos filhos e, com o passar dos anos, seus filhos que devem cuidar dos pais. Filhos necessitam de bons relacionamentos com os pais para que haja um desenvolvimento, conhecimento e aplicação de uma vida ética, preservando os conceitos morais e os princípios divinos que nesse relacionamento, né, pais preparam os filhos para a vida. O salmista vai dizer que um filho, o filho da mocidade, ou um filho, é como uma flecha na mão do arqueiro. Eu não tive a oportunidade e a graça de ser pai ainda. Mas aos irmãos que são e já tiveram seus filhos e pretendem ter, os filhos é aquela flecha que o arqueiro se prepara e ele faz ela ir o mais longe possível. Aquele arqueiro profissional num jogo, hoje não tem mais guerras, né? Mas enfim, num jogo olímpico, né? Tiro ao alvo na questão de flecha, e o
cara se prepara e tenta alcançar o alvo mais longo e mais correto. O princípio de paz, enquanto a palavra de Deus, é lançarmos os nossos filhos o mais longe, ou vamos diversificar, o mais profundo no relacionamento de Deus, com Deus, o mais alto num conceito social de princípios, de ética, o mais longe ou o mais alto no patamar de empregabilidade ou de mercado de trabalho. Filhos são aqueles que os pais lançam para o futuro, dentro das suas possibilidades. Existem pais que conseguem lançar pouco. Existem pais que têm mais estrutura e lançam um pouquinho maior. Existem pais que lançam muito além, dentro das suas possibilidades. Mas o princípio é esse. Enquanto pais, apontar o caminho, a direção, mostrar o alvo e fazê-los chegar lá, até quando se pode, até a maturidade. Uma vez que depois que os filhos são adultos, ou que se casam, ou que são donos da sua vida, eles já chegaram ao alvo pré-definido pelos pais, que é a maturidade, e podem viver da forma que quiserem. Bom seria que seguisse os conceitos e os preceitos desses pais, as verdades, o temor a Deus, a honrar a Deus, o adorar e louvar a Deus, ter sua vida como um culto, né, vivo. Mas, enfim, essa é a parte dos pais. E você pode falar assim, pastor, mas meus pais não me lançaram muito longe. Mas lançaram, geraram, talvez até pela misericórdia de Deus, eu concordo. Talvez pela misericórdia de Deus. E sempre é pela misericórdia de Deus. Os que alcançam pouco, os que alcançam muito, são apenas pela misericórdia de Deus. E nós devemos ser gratos. O sentimento que deve haver no nosso coração é de gratidão aos pais que nos lançaram na vida, que nos lançaram no mundo, que nos geraram, independente da forma, que nos deram a luz, as mães que deram a luz, os pais que nos cuidaram, talvez não os pais de sangue, que cuidaram de muitos, mas os pais que, de fato, criaram, né? Eu escutei uma frase uma vez que faz muito sentido. Muitas vezes, Deus, Ele dá filhos órfãos a pais órfãos de filho. Às vezes, Deus permite pessoas criarem filhos que não são seus, mas que, de fato, revelam esse relacionamento e esse cuidado de Deus, que pega alguém que não teria condições de ter um pai e alguém que não teria condições de ter um filho e os une e faz uma coisa maravilhosa, que é o cuidado e o lançar esse filho para frente, ou a projeção desse filho. Sobre essas questões, né, nós devemos avaliar que nós devemos sempre honrar pai e mãe. Nós devemos sempre dedicar amor, atenção, carinho, recursos financeiros quando se pode, quando se precisa. Não é verdade? Pais e mães chegam exaustos, deram quase tudo de si para o trabalho e na volta para casa, mais do que dão aos filhos quando chegam em casa. A realidade de nós, classe média baixa ou pobres, na nossa maioria, moradores de periferias e regiões metropolitanas, são pais que saem de casa muito cedo. Pensem comigo, os irmãos, uma pessoa que precisa trabalhar na zona sul do Rio ou na zona oeste, e estar lá no horário comercial,
8 horas, com muito benefícios, 9 horas da manhã. Que horas que você ou os irmãos pensam que essa pessoa deveria sair de casa? Eu conheço pessoas que saem às 4:30 da manhã, 5. Enfim, de fato, até às 6:30, a maioria dos filhos estão dormindo. E esses pais, 6:30, talvez já estão no meio do caminho ou já no serviço, dependendo da tarefa que eles fazem, dependendo da profissão, dependendo do plantão e por aí vai. Aí, eles saem do serviço às 5, às 4. São mais 3 horas de viagem até chegar em casa. E chega em casa às 8, exaustos, exauridos. E os filhos passaram o dia todo sem vê-los. Porque os pais quiseram? Não. Talvez para serem o propulsor que aqueles filhos precisam para o futuro. Terem uma boa educação, um bom estudo, uma boa formação de um curso. Mas e aí? A questão é: a atenção, o cuidado, o relacionamento fica onde? O resto, o autor diz, o resto de quem trabalhou o dia inteiro intensamente pela família? Os pais estão apenas entregando aos filhos o que sobra deles? Na questão de relacionamento. Esses pais que fazem isso, eles estão lutando para ganhar recursos para serem os propulsores que esses filhos precisam para o futuro. Muito obrigado. Para serem os propulsores que esses filhos precisam para o futuro. Isso é fato, porque nós vivemos numa realidade capitalista, enfim. Mas e aí? Será que isso é tudo? Será que os filhos ficam traumatizados por causa disso também? Porque, por vezes, os pais não dão tanta atenção? São coisas que nós devemos colocar na balança, né? Que nós devemos pensar. São pais que envelhecem sem filhos e filhos que crescem sem pais. Mas vivem. E muitas vezes esses pais são propulsores extraordinários, mas não conseguiram dar alguma coisinha que era atenção. Queremos que os nossos filhos sejam príncipes e princesas no futuro, mas estamos tratando-os como mendigos existenciais, pois o que lhes oferecemos quando chegamos em casa é apenas o que resta de nós. Nossa geração só será vitoriosa se entendermos que o 5º mandamento é um código de honra, que começa primeiro com a obrigação dos pais para com os filhos e depois a troca, não, muito feio, a entrega dos filhos para com os pais. Só se pode retirar algo de um recipiente que existe alguma coisa. Eu só posso beber a água desse copo porque eu enchi esse copo. Você só pode ser honrado por um filho se você teve esse filho. Claro que Deus, como nós dissemos, Deus faz maravilhas, Deus faz o que Ele quer, e talvez aquele pai que não encheu o copo, ele possa receber desse copo, ou receber desse filho, porque Deus é maravilhoso e o Espírito Santo faz o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Não é a questão. Isso serve para o nosso entendimento, para a nossa reflexão. O terceiro princípio é ser um bom fruto a despeito da árvore que nos gerou. Olha aí a evolução, né? Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra dos filhos, no que diz respeito à atenção, de ser uma boa árvore, de ser um bom progenitor
Isso também é obrigação dos pais. Não é obrigação dos filhos, como eu disse, só honrar os pais que não foram merecedores. Também. Mas quando isso acontece, é melhor, não é verdade? Não existem pais perfeitos. Por isso, os pais precisam se esforçar para fazer jus à devida honra. O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar, motivar e, principalmente, incentivar os filhos nos retos caminhos do Senhor. Talvez seria, não seria não, é muito fácil para um pai honrar para um filho, perdão. Prestem atenção no que vou dizer para os irmãos. É muito fácil para um filho honrar pai e mãe se esse pai lá atrás ensinou a criança no caminho em que se deve andar. É muito mais fácil. Se você deu princípios, educação, cuidado, e por aí vai, esse filho, quando chegar na maturidade, não vai precisar ser cobrado, não vai precisar ser admoestado, chamado a atenção, tocado assim, pô, como é que é? Não está dando valor ao seu pai? Não. Esse filho vai fazer isso de uma forma natural. Esse filho vai fazer isso de coração, vai fazer isso com gratidão, porque o pai ensinou o filho no caminho que se deve andar. É aquela história da lei da semeadura, né? Se eu planto maçãs, eu colho maçãs. Se eu planto abóboras, eu colho abóboras. Se eu planto jiló, eu vou colher jilós. A questão é essa. Para a nossa reflexão, irmãos. Não existem pais perfeitos, mas existem aqueles que fazem a sua tarefa, que fazem aquilo que precisa ser feito. Isso também não quer dizer que se o pai não fez, o filho não precisa fazer, não. Mesmo assim, aqueles pais que não o fizeram, os filhos que não receberam, eles devem fazer a sua parte. Eles devem honrar seus pais, dedicar amor, mesmo quando às vezes o copo está vazio. Honrar pai e mãe implica em ser um bom fruto a despeito da criação. Os irmãos já viram aquela história que a mesma árvore pode dar um fruto bom e um fruto ruim? O comentarista relata uma história que ele foi visitar um jovem na cadeia e o jovem reclamava, enfim, estava na cadeia porque teve um relacionamento muito conturbado com o pai, e isso não é nenhuma novidade, nem nada muito estranho para nós, brasileiros, fluminenses, porque moramos no Rio de Janeiro, moradores da região metropolitana. Isso não é nada anormal. Uma mãe, um pai, 2 crianças, e essas crianças foram criadas talvez por um pai alcoólatra, agressivo, por um pai, uma relação abusiva, e um desses filhos se revolta, entra para a vida do tráfico, do crime, por raiva, por nutrir raiva e sentimentos ruins por esse pai. E é o que acontece na história que os irmãos leram a revista, e é o que acontece na história do pastor que comentou a revista. E os jovens terminam na cadeia. Bom, porque alguns terminam mortos. Esse terminou na cadeia. E ele conta essa história de desilusão, de traumas. E ele é conhecedor do irmão gêmeo desse indivíduo, que é um advogado que defende o irmão. Aí você pensa assim, como a mesma árvore pode dar 2 frutos diferentes? Como as mesmas, como eu posso dizer?
os mesmos incentivos negativos podem gerar sentimentos diferentes na vida de pessoas. Acontece. Um se revoltou e quis arrebentar a boca do balão. No sentido que os irmãos queiram entender. E o outro pensou assim, não, meu pai fez isso, talvez por má instrução, por ser fruto de um meio já dessa forma, e eu vou fazer diferente. Eu não quero que os meus filhos vivam aquilo que eu vivi. Quantos irmãos já viram aquele filme A Cabana? Aquele filme é interessante. Eu gosto muito daquele filme. Tem gente aqui que falou que viu. E o personagem, de vez em quando eu uso a ilustração desse filme, que ele tem verdades incríveis, incríveis para a nossa vida. E o personagem principal daquele filme, que é o Mackenzie, ele é uma pessoa que retrata isso. O pai era fruto de um relacionamento, né, pai e filho abusivo, criou ele de uma forma também não muito boa, e quando ele tem os seus filhos, ele está se tornando a mesma coisa, ou melhor, ele está reproduzindo o pai. E de uma forma muito especial, né? O filme trata de questões espirituais, ele é divertido pelo espírito, e ele entende que ele não deveria reproduzir aquela continuidade de coisas ruins para os filhos, e deveria fazer diferente. Mesmo quando nós recebemos coisas que não são tão boas, irmãos, é em Cristo. Algumas pessoas por conta própria, pela misericórdia de Deus, mas em Cristo nós devemos pegar essas coisas que não são tão boas, filtrá-las e aproveitar o que é bom. E o melhor de tudo, nós devemos tomar como ensinamento do que nós devemos e não devemos fazer com as gerações futuras. Existe a questão também, numa realidade muito mais simples, para nós podermos caminhar para o final, o pai que pôs o filho para trabalhar muito novo. Aí existem alguns pais que dizem assim, eu não vou colocar meu filho para trabalhar tão novo assim. Eu já discordo, porque eu acho que algumas situações que nós vivemos enquanto filhos, que forjaram o nosso caráter enquanto pessoa, enquanto indivíduo social, enquanto servos de Deus, mesmo que foram um pouquinho frustrantes, ou um pouquinho ruins, amargas, precisam ser repassadas também para os nossos filhos, para que eles também possam ter caráteres, eles possam herdar esse caráter também. Um caráter forjado por algumas situações, trabalho honroso, obrigações, deveres, princípios, né? Isso não mata ninguém, isso não faz mal a ninguém. E são coisas que eu e a maioria dos irmãos devem ter recebido, e não faz mal passar para os nossos filhos. Essa é a chave, tanto para os pais quanto para os filhos. E os filhos entenderem que isso é bom, e no dia que tiverem a oportunidade de fazerem, também o fazerem com seus filhos, para forjar o caráter dos seus filhos. Na responsabilidade, na integridade, no relacionamento com Deus, na dedicação de estudar a palavra. Em coisas simples, aprender que ganhar um dinheirinho tem que dizimar, porque é ordenança. Eu tenho que respeitar os mais velhos e por aí vai. Coisas que os irmãos já sabem. Para pensar e agir. Se quisermos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, se faz necessário honrar nossos pais. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Aqueles que um dia são filhos só poderão exigir o cumprimento do 5º mandamento em suas vidas se hoje obedeceram a este código de honra. É tão feio, né? O filho, já adulto, ouve do pai que o pai não o honra.
Aí o filho fala assim, você não fez isso com meu avô? É tão feio. É feio um negócio desse, né? É muito feio ouvir isso. Mas será que, por vezes, os pais estão exigindo dos seus filhos a honra que eles deram aos seus pais? Existe um texto, né? Existe uma frase que diz que as palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam. Então, em questões familiares, principalmente, a gente deve dar exemplo. Enquanto pais que honram seus pais, para que os filhos os honrem, e assim sucessivamente, de geração a geração, até Jesus voltar. São os ciclos. Honrar a pais desobedientes aos princípios bíblicos não é ser solidário a estes. Uma das formas de honrar pai e mãe que são infiéis ao Senhor é se converter a Jesus Cristo, é lhes apresentar Jesus, é dizer que talvez ele pode-se até dizer que eles não são merecedores, mas está sendo feito, porque quem está fazendo entende a necessidade, e talvez não seja nem pelos pais, ou pelo que eles fizeram, pelo que eles mereceram, mas porque Deus e o Espírito Santo trata isso nos nossos corações. A última palavra registrada no Antigo Testamento, que é o texto que nós lemos, de Malaquias 4:6, é uma maldição, né? A última perícope, né? Os últimos 3 versículos. Entretanto, o último versículo da Antiga Aliança retrata a família. Quando é que Deus levanta maldição na terra? Quando o coração dos pais não está, quando o coração dos pais não está convertido ao dos filhos. Quando o coração dos filhos não está convertido aos pais. E quando ambos não se convertem a Deus. Uma família cujos princípios estão firmados no 5º mandamento geram paz, harmonia, graça, bênçãos, amor para uma nação, para a sua sociedade. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal desta cidade ou mal desta geração. Que nós possamos compreender, entender, e aquilo que nos falta, o Espírito Santo possa nos acrescentar. O nosso dever enquanto filhos é honrar nossos pais, independente de quais pais eles foram. E pais que ainda são pais, que já são pais e ainda têm pais, que façam por onde, né, mostrar como se faz, honrando os que vocês ainda têm. Não é verdade? Vamos orar. Nós vamos orar e depois nós vamos ter mais uma canção, mais um momento de louvor, e estaremos encerrando assim. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é grande, poderoso e o Senhor pode todas as coisas em nossas vidas e em qualquer lugar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor deixou para nós a tua palavra, o Senhor deixou para nós os ensinamentos, um código de honra que diz respeito aos nossos deveres para com o Senhor, com os princípios que nós devemos ter com o Senhor e também com os princípios que nós devemos ter para com o nosso próximo. Entre eles, o relacionamento com os nossos pais, com os nossos familiares, enfim. Pai, nesse tempo nós te clamamos, num dia tão especial como hoje, Dia das Mães. Nós te clamamos e pedimos, Senhor, que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Nós declaramos isso crendo que o Senhor é poderoso para o fazer a quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo, ó Deus. Pai, o teu Espírito é eficaz e pode fazer isso. Então nós declaramos isso porque nós cremos que o Senhor pode.
Senhor, abençoa os relacionamentos. Seja, ó Deus, essa ponte entre relacionamentos, essa junção, ó Deus. Permita as reconciliações. E que nós pedimos nessa manhã é que os pais possam ensinar a criança no caminho que se deve andar, que sejam propulsores dos seus filhos, para que no tempo oportuno esses filhos possam honrá-los, acolhê-los, amá-los, né? Cuidar deles, ó Deus. E que a sua promessa, ó Deus, que os seus dias seriam alongados, se cumpra, né? Principalmente em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito move corações a nos abençoarem. E nós cremos que nesta manhã, nesse tempo, nós que desfrutamos desta lição, desse estudo, nós fomos abençoados e enriquecidos pelo Teu Espírito. Apesar de nós, o Senhor faz maravilhas e abençoa e continua abençoando. Muito obrigado, Deus. Fica conosco. Nos abençoe neste dia, que possamos desfrutar da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia e também promover essa graça, esse amor e essa misericórdia, não só hoje, nessa data tão especial, mas todos os dias da nossa existência. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Ó Deus, mais uma vez, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos adorar. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Amém. Que possamos em Cristo ter um coração igual ao do Pai. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Que possamos nesse dia, com as nossas famílias, com as nossas mães, honrar a elas e abençoá-las segundo aquilo que Deus tem para nós e tem falado ao nosso coração. Deus abençoe a todos, um dia de graça, um dia de paz, um dia cheio da misericórdia com Deus. E Deus abençoe a todos. Logo mais, nosso culto, e que você também possa estar aqui e nos acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.